A gente nunca quer ser visto como uma pessoa esforçada. A gente quer ser visto como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que consegue as coisas sem precisar se esforçar tanto. A gente entende bem o que as pessoas acham da gente no Amigo Invisível, porque eles têm que explicar como você é e te descrever. E aí você entende de verdade como as pessoas te veem. E aí, em um dado Amigo Invisível, a pessoa foi lá na frente e falou: minha amiga invisível é uma pessoa muito legal, ela é muito esforçada. Pronto, bastou falar essa palavra e todo mundo que estava ali olhou para mim. Como se, assim, fosse sinônimo de esforçada. Eu, assim, fui lá, recebi o presente, muito legal, fingi que estava tudo bem, obrigada. Mas aí, à noite, quando eu fui dormir, eu fiquei, assim, super triste, porque a gente nunca quer ser visto como uma pessoa esforçada. A gente quer ser visto como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que consegue as coisas sem precisar se esforçar tanto. Depois, alguns dias depois, eu pensei, não, mas na verdade, foi muito importante ter feito todo esse esforço. E a gente deixar toda a nossa vida baseada no que você é bom e no que não é, você não alcança nada. Mesmo quem é muito bom nas coisas. É preciso fazer o esforço. Então, claro que não foi fácil ver isso. Eu fiquei muito triste, muito mal. Muito mal não, mas assim, eu sempre queria ser vista como aquela pessoa que vai fazer a prova, não estuda nada e chega lá na prova e acerta tudo, acerta quase tudo. Eu queria ser essa pessoa sempre na escola, no ITA, sempre. Mas com o tempo eu fui vendo que isso não é bom, que tem algo muito mais importante que a mentalidade. Na verdade, eu precisei ler esse livro para cair essa ficha. E hoje eu aplico isso. Então, por exemplo, pensando aqui no YouTube, meus primeiros vídeos, tipo assim, foram tenebrosos, foram muito ruins. Primeiro podcast eu não conseguia falar. Então, assim, a qualidade vai melhorando, tudo você vai aprendendo. Por mais que você seja muito ruim, você vai aprendendo. E assim, os que eu postei aqui, na verdade, foram assim lá pelo 20º. Porque teve vários antes que eu não tive coragem, fui melhorando até postar. Enfim, eu acho que esse é um tema muito importante de a gente levantar, porque assim, se você tá estudando para qualquer coisa, sabe? Pro Enem, para concurso, uma língua, alguma coisa na sua profissão, para qualquer coisa, para abrir um negócio, você vai se deparar em algum momento com um pensamento, uma crença de que assim, será que isso é para mim? Será que eu consigo isso? Será que eu sou inteligente o suficiente? E aí que entra esse livro, e aí que entra a mentalidade. E essa toda é a pesquisa da Carol Dweck, que é uma professora em Stanford, e ela, assim, publicou muitos artigos, ela estudou muito sobre isso, e vários outros pesquisadores também, não é só ela, para trazer isso pra gente, sabe? Para entender. Então, é essa a ideia do podcast de hoje. Espero que seja útil. E já vamos começar. Então, existem os dois tipos de mentalidade. A mentalidade rígida e a mentalidade flexível ou de crescimento. A rígida ou fixa é essa ideia de você pensar que já nasce de um jeito que não adianta mudar. Então, você já nasce com uma inteligência limitada, um QI limitado, uma habilidade X. Você no esporte, você já nasce predisposto com o dom, sabe, do jeito certo. E isso não leva em conta a melhora. Então, você nasce com isso. Se você não é bom, já era, pode esquecer essa atividade. E se você é bom, pronto. Então, você é bom nisso e tá ótimo. O problema é que muitas vezes você não é bom nisso. E isso não quer dizer que isso não possa ser desenvolvido. Que é a ideia da mentalidade flexível, que é flexível. Você pode alterar de acordo com o que a gente vai já falar. Mas é flexível, então ela pode ser alterada. É um outro conjunto de crenças que acha que qualquer coisa que você for fazer, você pode melhorar. Então, quando você se esforçar, você pode melhorar nessa atividade. Claro, não necessariamente você vai se tornar um Einstein, o Nobel, sabe? Uma pessoa assim muito inteligente em uma área, mas será que precisa? Será que você precisa ser o super gênio para passar em medicina em uma faculdade?
entendeu? Ou para passar no concurso, você não precisa. Nem para abrir um negócio, nem para tanta coisa. Então, essa é a ideia da mentalidade flexível. Com o esforço, com a dedicação, você consegue o que você quiser. Aprender alguma coisa, ter uma nova habilidade e na base do esforço. Quando você acredita na habilidade fixa, você não tem controle sobre a sua habilidade. Então, você é bom ou ruim baseado nos seus genes, baseado, sabe, em uma coisa que está fora do seu controle. Então, não tem nada que você possa fazer. Já se você tem mentalidade flexível, você se sente no controle. Você sente, não, se eu trabalhar nisso, se eu me dedicar, eu vou melhorar. Então, para aprender inglês. Não, eu não sou bom. Inglês não é para mim. Já outra não inglês é ruim também para mim, mas se esforçando, estudando, aprendendo, se fazendo imersão na língua, sempre dá para aprender. Então, essa é a diferença, a questão do controle. Você tá no controle, você é a pessoa que dirige lá o seu aprendizado. E aí isso vai ter consequências. E a primeira é que você sente que você constrói essa habilidade. Então, tá nas suas mãos construir. Com a questão do esforço e da dedicação. Já na mentalidade fixa, não. Você atinge um patamar ali que não é possível ir acima, por exemplo, o artístico. Assim, você pensa, não, eu não sou bom em desenhar. Então, não adianta tentar porque não vai dar para subir isso aqui. Já a pessoa que é flexível não, será que tem técnica? Será que tem um jeito certo de aprender isso? Aí ela vai lá, estuda, se esforça, não precisa ser o maior esforço do mundo, mas ela vai melhorando. Então, é possível construir essa habilidade em qualquer coisa. E, inclusive, quem tem a mentalidade flexível acha assim que quem é bom em algo, por exemplo, ela vê, alguém passou em tal curso, uma boa colocação. Ela não vai pensar necessariamente essa pessoa é um gênio. Ela vai pensar, nossa, essa pessoa estudou bem, estudou da forma certa, aprendeu tanta coisa. Então, tá muito mais sobre o seu controle. E aí isso vai ter várias consequências. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão do esforço. Quando você acha que a sua habilidade é isso e pronto, você entende que não adianta se esforçar. Que, na verdade, se você precisa se esforçar para fazer alguma coisa, você está errado. Você não está fazendo a coisa que é para você. Então, você precisa se esforçar para aprender matemática porque você é ruim em matemática. Já começa aí. E se você já começa com essa crença, sou ruim em matemática, aí você vai ser mesmo. Porque vai ser um parto, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim aprender, vai ser muito ruim estudar. Então, impacta tudo. Já se for do outro lado, flexível, não. Você vai pensar, nossa, não, mas é com esforço que vai aprender. Não tem como nascer sabendo isso aqui. Tipo, existem pessoas que conseguem aprender com 4 anos, já estão fazendo cálculo de faculdade? Existe, mas é quase ninguém. E você não precisa ter esse nível de habilidade, você não precisa ser gênio para fazer as coisas que você quer numa vida normal. Então, o esforço faz muita diferença. Aí, o segundo ponto é se desafiar. Então, imagina que você tem uma habilidade, bem aqui. Então, ou, por exemplo, você viu um assunto que está bem aqui. Aí, se te derem uma lista um pouco mais difícil, ou se, um esporte, aí se pedirem algo um pouco mais difícil, for jogar com a turma das pessoas maiores, como que a pessoa com mentalidade rígida vai se sentir? Ela vai se sentir muito mal, ela vai se sentir desafiada no sentido negativo. Ela vai se sentir como avaliada, como se estivessem avaliando a inteligência dela. Ela não vai gostar de desafios mais difíceis. Por quê? Porque ela vai se sentir menos inteligente, ela vai se sentir burra, ela vai se sentir incapaz. Então, não é legal sair da zona de conforto do que ela consegue fazer. Então, isso significa que ela não vai querer se desafiar. Ela sempre vai querer ficar ali naquele negocinho. Então, os problemas... não, só vamos ficar com esse tipo de problema aqui. Não vamos fazer um problema um pouco mais difícil. Não, porque isso vai ser um sinal de que ela não é tão inteligente. Então, ou seja, a ideia é sempre a aparência. É mostrar que é inteligente, mostrar que é habilidosa, que é boa no futebol, no tênis, não sei o quê. Tipo assim, é melhor você fazer a natação e ganhar das pessoas do seu tamanho ou menores do que você ir para a piscina com pessoas maiores, mais capazes e ser o pior ali.
mas mesmo assim aprender mais. Então, assim, é sempre essa questão da aparência. Parecer bom, parecer inteligente, isso que é importante para a mentalidade rígida. Já, no contrário, na mentalidade flexível, o foco está mais em aprender. Está mais em viver essas experiências. E não tem problema errar. Então, assim, no desafio, a pessoa com mentalidade flexível vai querer novos desafios. É empolgante, é interessante, sabe? Não precisa, assim, ser a coisa mais difícil também, claro, mas, assim, sair um pouquinho do confortável é interessante, é legal. Então, em vez de focar na aparência, quem é flexível foca no aprendizado, no processo, na melhora. E não tá nem aí, às vezes, de parecer burro, de parecer ruim. Então, é aquela pessoa que na aula faz uma pergunta besta, não tá nem aí. E às vezes faz pergunta boa também, mas assim, faz a pergunta que dá na telha e não tá nem aí, sabe? Tá tranquilo. É uma pessoa que totalmente eu nunca fui. Eu sempre, sabe, pensei assim, nossa, mas se eu perguntar isso, todo mundo vai ver que eu não sei. E, sabe, super aparência. Todo mundo vai ver que eu não sei, que eu não sou muito inteligente, que eu não sou muito esperta, que eu tenho que estudar muito para aprender. Então é melhor eu não perguntar, é melhor eu ficar com a dúvida e depois eu aprendo sozinha, passo a tarde inteira para conseguir resolver essa dúvida, mas é melhor do que perguntar aqui. Então, olha só. E aí, o terceiro ponto, lidar com erros. Como você acha que é? Então, para quem tem mentalidade fixa, o erro é o sinal de que não é para você. Se você está errando muito, isso não é para você, você não é capaz. É a capacidade. O erro mostra a falta de capacidade naquilo. E já na flexível, não. O erro vai servir para, olha, você não sabe isso aqui. Aprenda isso aqui que você não sabe. Pronto. É só uma foto do seu aprendizado na hora. Não quer dizer todo o seu potencial. Nossa. É tipo assim, uma tempestade no copo d'água. A mentalidade fixa. Que é assim a minha na época. E aí o erro também vai inferiorizar quem tem a mentalidade rígida. A pessoa vai achar, nossa, não. Eu sou pior do que eu acho, assim, a pessoa tem uma imagem mental de como ela é, e se ela errar muito, ela tá machucando essa imagem mental e é muito ruim, então é melhor não fazer. E aí começam outros mecanismos, sabe? Por exemplo, a procrastinação ou evitação, que ela vai evitar. É melhor evitar essa matéria, porque se ela for fazer questões dessa matéria, ela vai ver que ela não é tão inteligente. E não ser tão inteligente dói, baseado nessas crenças. Então, é melhor não fazer. Tem uma outra questão também, provas na faculdade, que é melhor você dar um pequeno esforço, porque se você for mal, não é culpa sua, não é a sua capacidade, é só que você não estudou bem. Então, ou seja, se você for mal em alguma prova, você vai poder falar, eu nem me importei com isso, nada, não estudei nada, e aí por isso que eu tirei isso, sabe? Então, essa relação com o erro é muito louca e a gente precisa ver isso. Já o erro pro flexível, sabe, não tem essa bagagem, esse peso tão grande que destrói. Não, ele é um erro, só, sabe, um negocinho na página que dá para aprender, que dá para trabalhar em cima, nem sempre vai ser fácil, às vezes vai precisar quebrar a cabeça, às vezes é um negócio muito difícil, mas é como se não fosse pro lado pessoal, sabe? Fica ali, é como se a sua personalidade, não sei, como se fosse separado. Uma coisa é você e outra coisa é o conhecimento desse assunto. Então, é separado. É igual no trabalho, às vezes, quando a pessoa ela leva muito pro lado pessoal, ela não consegue receber feedback até o próximo ponto. Tipo, parece que você dá um feedback, olha, eu acho que isso aqui não ficou tão bom, vamos melhorar isso aqui. Parece que você tá atacando o mais fundo do ser dela. E não é isso. Então, até o próximo ponto, feedback. Então, como que é para quem tem mentalidade fixa? É um ataque, é uma agressão. Você falar algo que não fez bem é muito grave. É um motivo para acabar a amizade, para acabar o relacionamento, sabe? É aquela pessoa que briga com a namorada, com o namorado, quando tem algum feedback.
Quando fala, olha, isso aqui não foi legal. Nossa, já era. É a gota d'água. E assim, eu tô rindo porque eu era assim, entendeu? Então, faziam algum feedback pra mim. Não, isso tá errado. Não é possível que você faz isso comigo, que você fala isso pra mim. É claro que é um ataque a mim, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com esses nossos pensamentos. Observar bem isso, porque é bem ruim e prejudica relacionamento, prejudica seus desafios da vida, as coisas que você quer alcançar. Então, assim, indo por esse lado, eu lembro quando eu estava no ITA, e assim, tinha uma matéria de programação. E muitos colegas já tinham visto programação, todo mundo já sabia um pouco, e eu não sabia nada. Sabia nada. E aí um dia eu peguei um livro de programação básica, assim, para super iniciante. E aí uma amiga minha falou, nossa, você tá com esse livro, você não sabe isso? Como que você não sabe isso? Você passou no ITA sem saber isso? E eu fiquei tão mal com isso que eu nem estudei mais o livro e eu me convenci, não, isso não é para mim, eu nem vou me interessar por essa área, porque eu não tenho essa capacidade e eu vou focar em outras coisas, sabe? Foi muito marcante. E é uma coisa assim, eu penso hoje tão nada a ver, tão besta, mas foi tão impactante na época que eu fiquei com vergonha de não ser inteligente o suficiente para não saber. Mas é claro que pensando hoje, não tem como ninguém, uma criança vai saber a programação em C, sem aprender, sabe? Vai o quê? Pegar por osmose, pelo éter. Não. Em algum momento alguém ensinou. Em algum momento ela aprendeu. E eu não via isso. Eu só via que eu não tinha capacidade. Ou que eu deveria ter aprendido, sei lá, pela Wi-Fi e direto para o meu cérebro. E eu não aprendi. Então eu não era capaz. E aí a resposta foi, não vou estudar isso porque eu não sou boa nisso. E aí acabou que me impactou muito. Porque programação é muito importante na engenharia. Então, não só programação no sentido assim de fazer site, fazer aplicativo, mas programação de lidar com dados, de organizar dados, de engenharia mesmo, de, sabe, tanta coisa. E aí não, essa matéria não é para mim. Aí eu focava nas outras matérias que eu já tinha mais base, que eu já tinha estudado mais, sabe? Até mesmo matemática, que eu já estava num ponto assim, não, isso aqui já é melhor para mim, e deixei de lado a programação. E aí hoje eu vejo que não é nada demais, que não é nada de outro planeta. E assim, se eu tivesse insistido mais, eu teria aprendido isso. Inclusive, vários colegas meus que se formaram em engenharia aeronáutica hoje trabalham com programação, trabalham nessa área. Mudaram de área e assim, não é tão difícil. Então, enfim, foi tenso. Que é exatamente essa ideia aqui. Então, desiste dos desafios, se desencoraja com erros ou odeia feedback que não seja 100% positivo. Então, era exatamente a minha vida, assim. Quando era um pouco mais difícil do que a minha capacidade, já não era para mim. Já não... Esquece isso não vai dar certo, não é para você. Foca em outras coisas que você nasceu para isso, que você é melhor. E aí depois você vê que ninguém nasce para nada. Tipo assim, todas as habilidades são desenvolvidas. Claro, você pode estar assistindo e pensando, não, mas e as pessoas realmente gênias, realmente muito inteligentes? Existem, sim, existem, mas não é essa pessoa. Não é, por exemplo, imagina, 50 aprovados em uma faculdade. Esse super inteligente é 1 ou 2. O resto são todos medianos. Então, por exemplo, lá no ITA, tinha alguns muito, muito inteligentes, realmente. Que, assim, o professor nem precisava falar, parecia que a pessoa já sabia. Mas 95% é o pessoal normal. O pessoal, assim, que foi na base do esforço, foi desenvolvendo habilidades e foi aprendendo com erros, foi lidando com esse processo. E, às vezes, a gente não quer ver isso. A gente quer ver, não. Ou você é gênio ou você não é. Mas não, tem uma nuance muito grande. Então, o meio da curva normal lá da inteligência, por exemplo. Então, todo mundo está no meião, quase todo mundo, ou pelo menos as pessoas com quem você vai competir estão no meião. Então, não adianta essa ideia de,
se eu não sou gênio nisso, é melhor não estudar, porque também essas coisas são desenvolvíveis. Inclusive, ela explica, né, a Carol Dweck, nesse livro do Mindset, a ideia do teste de QI. Então, o teste de QI, ele não foi feito para determinar o seu QI para sempre. Ele foi feito para tirar uma foto do presente e ver em qual dessas áreas você precisa melhorar, em qual dessas áreas você pode melhorar mais. Então, é meio que uma foto, não é, sabe, a verdade. Então, você tira uma foto agora, aí você trabalha uma dessas habilidades, por exemplo, lógica, matemática, trabalha, e depois você faz de novo e já vai ter outro resultado, baseado na sua melhora. E a gente não sabe isso, a gente acha que o QI é definitivo e pronto, é isso, acabou. E se você não tem um QI de 150, já era para você. E não é assim. Fora que, né, existem várias outras componentes, como inteligência emocional, você lidar com essas emoções, que acabam muitas vezes sendo mais importantes do que a inteligência lógico-matemática do QI tradicional. Que é até a ideia dos livros como Inteligência Emocional e de outros nesse sentido. Então, é até interessante ver, às vezes, porque às vezes você vê trajetórias das pessoas e vem assim, nossa, as pessoas que eram últimas da sala, que, sabe, tiravam notas menores e hoje estão super bem, sabe, criaram empresas de sucesso, ou então tem o sucesso no seu jeito, que não é tradicional, mas assim, estão muito felizes, estão fazendo coisas que gostam. E você vê que não necessariamente tem relação, o mais inteligente vai ter o maior sucesso. Não, às vezes pode ser até o contrário. Bom, eu não tenho esses dados, mas empiricamente vendo colegas assim, não tem tanta relação entre, assim, os mais inteligentes, maior sucesso, os menos inteligentes, menor sucesso. Não. E, assim, outro ponto é que não é 8 ou 80, certo? Então, assim, você pode ter uma mentalidade mais ou menos fixa em uma área e uma mentalidade flexível em outra, ou ela pode ser, às vezes, fixa, às vezes flexível, sabe? Não é pra gente rotular também, eu sou esse tipo aqui. Não, é para analisar, para ver os pensamentos, para ver para onde que está tendendo em cada momento. Então, principalmente quando você vai tentar algo novo, uma habilidade nova, e aí você se vê em uma dessas mentalidades. Então, eu acho que isso é mais importante do que necessariamente bater o martelo e falar, olha, sou assim. Por que não? E essas coisas são maleáveis, são transformáveis. Inclusive, eu lembro quando eu fiz um vídeo sobre o desenho, sobre aprender a desenhar, no começo eu tinha certeza que eu era péssima, que eu continuo achando que eu sou ruim, mas assim, eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer retrato, que, sabe, eu precisaria de muito, mas muito mais esforço do que o que acabou acontecendo para conseguir fazer. E aí depois eu vejo, nossa, tudo é técnica e esforço, sabe? Também não é só o esforço que vai servir. Até uma crítica, assim, uma crítica mais ou menos, para esse livro aqui também não é só o esforço, né? Tem a estratégia, tem vários outros pontos, tem o feedback, tem como você vai aprender tal coisa. Mas enfim, fechado parênteses, voltando para o desenho, tem a técnica e tem o esforço. Então, eu fui vendo que é possível, sim, por mais ruim, péssimo que você seja, se você consegue escrever, por exemplo, você tem habilidade suficiente para desenhar. E, assim, claro que vai melhorando com a técnica, com o esforço, mas a base que é, sei lá, pegar o lápis, escrever, você já tem. Então, é mais aprender. E, às vezes, aprender a desenhar é mais aprender a ver do que a desenhar. É mais aprender a entender, a transformar algo que você quer desenhar em figuras, em círculo, em quadrado, em trapézio, e, a partir disso, desenhar ou ver o espaço negativo. Enfim, coisas do desenho. É uma habilidade que é totalmente construível, desenvolvível. Então, não é, essa pessoa desenha, essa não desenha, não. Não é assim. E isso em várias
várias áreas da vida. Então, assim, eu acho essa questão da mentalidade tão importante. Então, sabe, eu queria saber isso antes. Eu queria lá na escola que alguém tivesse me falado, olha, se você for mal, não quer dizer que você é ruim, que você nunca vai conseguir. Não. Na verdade, observe esse erro, aprende com esse erro. É legal errar porque você aprende mais. Então, podiam ensinar isso na escola, podiam mostrar que é possível, que você não, sabe, que não precisa ser tão difícil lidar com as suas próprias crenças. E eu queria fechar esse podcast falando da questão do elogio. Então, elogio pode ser muito perigoso. Se você elogiar a inteligência, a pessoa não vai querer fazer coisas difíceis. Então, tem esse estudo da Carol Dweck que ela fala no livro, que é assim, tem estudantes, né, na escola, e aí separa em 2 grupos, e um grupo vai elogiar inteligência, vai falar assim, nossa, como você é inteligente, você conseguiu resolver esses problemas, uau, você conseguiu esses problemas, isso é porque você é muito inteligente. E aí o outro grupo vão falar assim, nossa, você se esforçou bastante, uau, você se esforçou, olha, ficou até calo na sua mão de tanto esforço, uau, como você se esforçou para resolver essas questões e por isso você conseguiu. Então, relacionar inteligência e conseguir, e o outro relacionar esforço e conseguir. E aí, dados esses 2 grupos, depois de dar esse elogio para cada um deles, se você oferecer problemas do mesmo nível de dificuldade e problemas um pouco mais difíceis, quem teve o elogio de inteligência vai pior nos 2. E muito pior se o problema for um pouco mais difícil. Então, assim, sempre elogiar esforço é melhor. Então, elogiar a inteligência, você está criando uma pessoa que não vai sair da zona de conforto. Ela não quer desafiar essa construção de inteligência. Ela quer ficar ali no eu sou inteligente, ela quer ficar ali. Então, já a outra que recebeu o elogio do esforço, ela vai mostrar que ela vai se esforçar mais, ela vai, sabe, fazer outras coisas, vai se desafiar, vai ficar até mais tempo. Então, tinha essa questão do tempo também, que quem era elogiado pelo esforço ficava mais tempo tentando. Então, assim, vai persistir, vai aceitar desafios, vai ver esses desafios de uma forma muito mais positiva. Então, assim, de várias formas, é muito melhor você elogiar. E, assim, até para criança, eu não deixe mais de alguém falar, ai, nossa, você é muito inteligente para o meu filho, por exemplo. Não fala isso. Isso é horrível. Isso é horrível. Fala do esforço, fala, uau, você se dedicou, você é muito dedicado, você é muito esforçado, fala isso. Isso é muito melhor. E também quando você vê uma criança por aí, fala isso. Você é dedicada, você se esforçou aqui, olha só, você se esforçou. Então, a criança, assim, brilha quando você fala esse tipo de coisa, muito mais do que, ai, como você é inteligente. Não. Tem uma outra questão também do preconceito que ela mostra. E isso é muito claro, assim, por exemplo, tem o preconceito de mulher e tem o preconceito de negros. Ele fala no livro. Então, por exemplo, de mulher, que eu já senti. Você vai fazer uma prova. E se durante a prova você lembrar ou alguém falar que mulheres são piores, as mulheres vão ter um desempenho pior do que os homens. Piores em matemática, por exemplo, em exatas. Vão ter um desempenho pior. E, sabe, do que se você não falar algo assim antes, se você não mostrar estereótipos antes. E, sabe, é muito ruim essa questão de estereótipo. No meu caso, assim, acabou que todas as vezes que isso acontecia na escola, eu tentava ver de outra forma. Eu tentava ver como eu vou provar que não é assim. Vou provar que mulheres conseguem. Mas acaba que, ao longo de anos, isso cansa um pouco. Você sempre querer provar. Mas, enfim, é uma coisa para a gente observar se você é alguma minoria ou se você, sabe, se você sente isso de alguma forma. Observa se não estão falando algo assim. Por exemplo,
certas pessoas vão ser melhor como enfermeiro do que como engenheiro, sabe? Esse tipo de coisa, assim, pode ser ruim. Ela fala sobre isso no livro e ela explica bem melhor que eu. Mas eu tenho até medo de explicar alguma coisa errada. Mas, enfim, observar estereótipos e como isso pode impactar a sua própria visão de você mesmo. Então, como você se vê, por exemplo, esse caso das meninas. Mulheres são piores em programação, piores em matemática, piores em não sei o quê. E aí você internaliza isso e parece que é verdade. Só que não é verdade. Então, observar estereótipos. Então, assim, essa é a ideia de hoje, podcast aqui no canal. E essa questão da mentalidade, ela pode tanto te fazer voar, pode te fazer, sabe, alcançar tanta coisa, quanto te jogar no fundo do poço e te manter lá no fundo do poço. Então, é uma coisa pra gente sempre observar, ficar atento, principalmente, assim, tentando coisas novas, habilidades novas, às vezes matérias novas, para não deixar cair nessa ideia da fixa. E sempre que você, sabe, passou por algo assim, volta aqui, assiste esse vídeo de novo e deixa isso tudo bem claro para você não cair nessa ideia. Então, muito obrigada por assistir, muito obrigada por escutar o podcast. Continue sempre indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E agora com a mentalidade certa. Então, obrigada e a gente se vê no próximo podcast. Tchau!